E aí, sétimo ano, beleza? Vamos à leitura dirigida desse texto aqui. As duas primeiras páginas são meio que uma revisão, então eu vou ser o mais breve na leitura e fazer o menor número de pausas possível, tá ok? Acompanhem comigo. Migrações e invasões. A formação dos reinos germânicos foi o resultado de um longo processo que teve início com a entrada dos germânicos nos territórios do Império Romano do Ocidente. Houve um período de migrações pacíficas e outros de invasões violentas. As migrações pacíficas ocorreram entre os séculos 2 e 3. Fazendo acordos com o governo de Roma, os germanos ocuparam terras dentro do império e muitos guerreiros tornaram-se soldados nas legiões romanas. Além disso, os germanos foram se integrando à sociedade romana por meio de casamentos e formas de trabalho. Entre os séculos IV e V ocorreram invasões violentas dos germanos, e um dos principais motivos para essas invasões foi o avanço dos povos hunos sobre os territórios onde os germanos viviam. Os hunos eram cavaleiros e guerreiros vindos da Ásia, organizavam-se em grupos nômades e seminômades. O que o texto fala basicamente é uma parada aí que a gente estudou já, que é o seguinte: o processo de migração de povos que os romanos chamavam de bárbaros para dentro do Império Romano do Ocidente. Aqui nesse mapa a gente pode ver essa parte aqui do mapa corresponde ao Império Romano do Ocidente e essa parte aqui ao Império Romano do Oriente. Século IV, século V, tá? Portanto, aí anos 300 e pouco e anos 400 e pouco, que é quando cai o Império Romano, em 476. O Império Romano do Ocidente, lembrem-se. Um dos principais fatores para a queda do Império Romano Ocidental são essas invasões de povos bárbaros, dentre os quais os germânicos, que estavam distribuídos aí em várias tribos, tá? Como ângulos, saxões, lombardos, godos, ostrogodos, visigodos, enfim, vários povos germânicos aí que viviam ali nas fronteiras do Império Romano Ocidental. E aí a pergunta que a gente se faz é: o que vem no lugar de Roma? Qual é o poder político, o poder jurídico, ou seja, das leis? Quem é que vai governar em todo esse território aqui na Europa e no norte da África, que era governado, que era dominado pelo Império Romano? Uma resposta não completa, mas mais direta e reta: os reinos germânicos. Com a queda de Roma, o poder político na Europa passa a ser exercido por vários reinos. Reinos que se formam a partir das invasões dos povos germânicos, tá? Que pertenciam aí a várias tribos. Vamos ver aqui, ó. Após o período das invasões do século IV ao VIII, os diferentes povos germânicos passaram a dominar regiões da Europa Ocidental. Século IV, século VIII, entre os anos 300 e poucos até anos 700 e poucos. Por exemplo, os visigodos ocuparam parte da Península Ibérica, os ostrogodos a Península Itálica e os francos as regiões da Gália. Vamos observar aqui no mapa o que o texto está dizendo. Os visigodos ocuparam parte da Península Ibérica. O que é a Península Ibérica? Península é uma porção de terra cercada de água por três lados e uma outra porção continental. Isso aqui é uma península, a Península Ibérica na Europa. É onde atualmente ficam Portugal e Espanha. Essa região aqui, ela foi, ocupada pelos visigodos. Visigodos, essa região aqui da Península Ibérica ocupada pelos visigodos. Os ostrogodos, a Península Itálica. Outra península no continente europeu é a Itália, a famosa a bota. O mapa da Itália, da Península Itálica, forma uma bota. Essa bota aqui ela é uma parte de terra, portanto, é uma parte continental, cercada por três lados aí de mar. Isso forma uma península. Essa península aqui se chama Península Itálica, é onde fica atualmente o país Itália. E essa parte aqui da Europa, a Península Itálica, foi ocupada majoritariamente pelos ostrogodos. E aí o texto fala sobre os francos que ocuparam as regiões da Gália. A antiga Gália romana vai ser ocupada pelos francos, essa região aqui, que corresponde à atual França. E para nós, o reino dos francos, o reino que vai se formar aqui, vai ser o principal reino a se estudar. O reino dos francos é o reino que vai exercer maior influência
na Europa e maior controle, maior domínio político depois do Império Romano. Então vamos dar uma estudada aí nesses povos, os francos e no reino que eles formaram. O Reino Franco. O Reino Franco desenvolveu-se desde o século V. Ao longo de sua história, houve uma sucessão de reis que se converteram ao cristianismo e aliaram-se à Igreja Católica. Essa aliança à Igreja Católica é uma marca registrada dos povos francos. Os dois mais importantes reis francos se aliaram à Igreja Católica e essa aliança política religiosa foi fundamental para o poder político dos francos e para o poder religioso da Igreja. Os francos atingiram grande poder durante o reinado de Carlos Magno, que governou os francos durante 46 anos e conquistou um vasto território. Então percebam que o reino dos francos ele começa a se desenvolver lá nos anos 400 e pouco, portanto no século V. Porém, o texto aqui ele já pula para o século VIII. Vai lá para o ano 700 e pouco, século IX e 814. E aqui nos séculos 8 e 9, a gente está falando do rei Carlos Magno. Mas o primeiro grande rei dos francos foi o Clovis. Eu sugeri aquele vídeo para vocês que fala aí, explica mais ou menos como é que se dá o processo de formação do reino dos francos e o reinado do Clovis, beleza? O Clovis ele foi o primeiro grande rei dos francos, o grande unificador de todas as tribos francas em torno de um único rei, que no caso era ele mesmo. O Clovis ele é o fundador e o primeiro grande rei de uma dinastia. Dinastia é uma sequência de reis de uma mesma família, tá? Ele dá início à dinastia merovingia. Já o Carlos Magno, ele vai ser rei séculos depois, já no século VIII, beleza? E o Carlos Magno, ele já é rei de uma outra dinastia, que é a dinastia dos Carolíngios, a dinastia carolíngia. Então, lembrando, Clovis, primeiro grande rei dos francos, unificador das tribos francas, rei da dinastia merovingia, Clovis merovingio. Carlos Magno, primeiro, ele não é o primeiro grande rei, mas ele é o grande rei dos carolíngios, da dinastia carolíngia. Na verdade, o Carlos Magno, mais do que formar um reino, ele vai formar um império, expandir o seu território, ele expandiu os seus domínios e conquistou outros territórios e, logicamente, outros povos. Submeteu esses povos ao domínio dos francos, chegando a formar um verdadeiro império, como a gente pode ver aqui no mapa, tá? No século IX, portanto, nos anos 800, o que era um império carolíngio, um império governado aí pelo Carlos Magno. Observe um detalhe curioso aqui nesse mapa. Vejam que além do território que corresponde à atual França, a antiga Gália romana, os francos também estenderam seus territórios aí por boa parte da Europa ocidental, chegando até mesmo a recuperar aí boa parte aí dos antigos territórios romanos, tá? E um detalhe importante, ó, aqui na Península Itálica, em Roma, a gente tem aqui uma parte meio rosa, ó, estados da igreja. Esses estados da igreja são estados doados, então, pelos próprios reis francos à Igreja Católica. Aqui, no caso, é o território que hoje em dia corresponde ao Vaticano, que é a sede do poder clerical e do poder político e do poder religioso da Igreja Católica. Então, o Vaticano, que existe até hoje, é uma herança desses tempos de Império Carolíngio e de união entre o poder real, o poder do rei, o poder da monarquia franca com a Igreja Católica, com o Papa. Como líder de um império guerreiro, Carlos Magno selecionou um grupo de 12 homens para formar seu conselho de guerra, conhecidos como os 12 pares da França. A palavra pares significa que eles eram iguais entre si, e era assim que o imperador os considerava. Eles participavam das batalhas contra os inimigos dos francos e acabaram se tornando uma lenda no mundo cristão, inspirando obras da literatura medieval. Até mesmo no Brasil, em festas populares como as cavalhadas, em cordéis e movimentos religiosos, ainda se realizam encenações de lutas que os representam. Para administrar o império, Carlos Magno contou com inúmeros funcionários e nobres. Entre os nobres, podemos citar os condes e os marqueses, que eram responsáveis, respectivamente, pelos territórios conhecidos como condados e pelos territórios nas fronteiras do império,
isto é, as marcas. Havia também os Mit Dominit, que eram inspetores do rei e viajavam pelo reino para fiscalizar os administradores locais. Havia também os Missi Dominiti, que eram inspetores do rei e viajavam pelo reino para fiscalizar os administradores locais, muitas vezes cobrando os impostos. Isso aqui é importante por quê? Porque responde àquela pergunta que eu fiz lá no começo. Qual é o poder político que vai assumir no lugar do Império Romano? No caso aqui, nesta parte da Europa Ocidental, principalmente o reino dos francos. E a forma como esse rei aqui, o rei Carlos Magno, vai administrar as terras é determinante na formação da Europa e na formação de um negócio que a gente vai estudar mais adiante aí, chamado feudalismo. Então, isso aqui é muito importante prestar atenção, beleza? O que o texto está dizendo aqui é o seguinte, que o Carlos Magno, o rei Carlos Magno, para administrar esse vasto território aqui, ele distribuía terras a nobres, que podiam ser aí, de acordo com localização e o tamanho da terra que recebiam, podiam ser condes, que eram responsáveis pela administração de condados, os marqueses, que eram responsáveis pela administração das marcas, e tem outros aqui que não aparecem, como por exemplo os barões e os duques, que eram responsáveis pela administração dos ducados. Portanto, quem governava, quem era o Carlos Magno, o grande rei do Império Carolíngio, o grande rei aí dos francos. Porém, ele terceirizava essa administração do império para esses nobres, condes, marqueses, barões, duques. Lembrem-se muito bem dessa prática de distribuir terras para que os nobres administrassem, porque isso, repito, vai ser super importante lá na frente para a gente.